E aí a gente já começa até em respeito a vocês. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu trouxe um material bem básico, não é nenhuma apresentação bonita ou elaborada, porque eu estava muito mais preocupada com o conteúdo e podendo dar conta de algumas coisas que ficaram pendentes em função dos últimos dias. A gente está muito em função do treinamento, né? E aí, obviamente, domingo, quem é que não queria ficar com a família, dar uma descansada, até para poder absorver tudo que foi visto nos últimos 3 dias, né? Se a gente não tem um período para relaxar a mente, o conteúdo não entra. Então, apesar de a gente ter marcado hoje, eu tirei o domingo para dar uma relaxada mesmo na cabeça. Mas eu quero, mas então assim, eu não fui preparar, gastei horas na apresentação para fazer a apresentação mais bonita, mas com certeza espero que ela seja funcional. Todo mundo está vendo aqui a minha tela direitinho? Sim, maravilha. Então vamos falar do leadership, né? Retreat, esses últimos 3 dias que a gente passou, vou falar rapidamente dos lançamentos. E aí, rapidamente mesmo, não vou entrar em maiores detalhes, até porque eles falaram sobre os lançamentos, mas não tinha nada muito profundo. A gente teve um painel muito bacana com os médicos falando especificamente da erva baleeira. Alguém já conhecia a erva baleeira? Já tinha ouvido falar? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Conheço, Você eu conhecia, conheço, né, Ana Lúcia? eu conheço a erva baleeira, já usei de outras marcas assim, só para conhecer mesmo, sabe? Uhum. Pois É é, pode falar. assim, a erva baleeira é assim, ela ajuda muito. Por exemplo, vou dizer porque eu já fiz diluição de erva baleeira, porque a minha irmã tem esclerose múltipla, né? Então eu experimento algumas coisas e vejo com ela, né? Sim. Ele é um óleo que ajuda em dores crônicas, sabe? Sim, Então, por exemplo, isso. e quando você usa junto com copaíba ou com olíbano numa diluição, né? Ele dá uma sensação assim de alívio da dor e de relaxamento da musculatura, né? Uhum. O aroma dele, assim, é um aroma assim que não é, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ele não tem assim pelo menos isso eu estou na expectativa da do Terra, tá? Da outra marca que eu experimentei, ele tem um cheiro assim meio estranho, sabe? É um cheiro de mato estranho, sabe? Não é aquele que tem aroma envolvente, vamos dizer assim, né? Mas para diluição ele é muito bom, para dores crônicas, sim. Perfeito. Não, obrigada, Ana. Eu perguntei justamente porque eu fiquei encantada, né, em saber que quando eu fui falando com as pessoas, tantas pessoas falaram, nossa, que bom, que maravilha, e eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí a gente vê assim quanta coisa tem no mundo que maravilhosa que a gente nunca ouviu falar. Então eu vou falar rapidamente dos lançamentos e depois eu vou dar uma introdução já no que a gente começou a ver com os líderes que estavam lá no leadership e eu vou passar a bola aí, então, para a Andressa e para a Mônica poderem contar aqui um resumo do que a gente viu lá. É claro que é impossível trazer tudo o que a gente viu lá, né? Eu fiz um monte de anotações, depois eu posso compartilhar as anotações que eu fiz para vocês, no formato de anotações, mas é um prazer estar aqui podendo passar o máximo que a gente pode nesse período aqui. Bom, Ih, ficou ruim, né? A gente teve, então, de lançamento, as soft gels, né? As cápsulas gelatinosas da cúrcuma, o turmeric, do Zengeste, a erva baleeira, o turmeric de 5 ml, então na versão agora aroma natural,
e o kit Touch Florais, né? Que era esse Touch Florais era o Florals, que na verdade foi uma edição limitada nos Estados Unidos, e agora está chegando aqui nessa edição, está todo mundo na expectativa de que depois eles possam estar sendo vendidos separadamente ou como item recorrente para a gente poder recomprar se a gente quiser, porque são realmente itens maravilhosos que vêm aqui no Touch dos Florais da doTERRA. Tanto o Turmeric quanto o Zengest, eles são iguais ao óleo essencial que a gente já conhece, tá? Obrigada, Andressa. Eles são iguais ao óleo essencial que a gente já conhece, mas na versão cápsula, igualzinha, aquelas bolinhas iguaizinhas a gente tem do On Guard e do Zendocrine. Eles, na verdade, estão vindo para quê? Para complementar a nossa linha aí, né, de suplementos. Então, lembrando, a gente tem os nossos suplementos vitamínicos, né, que é o X Omega e o VM Complex, que é para a gente tomar todos os dias. Quem ainda não experimentou isso aqui, para mim, pelo menos, eu sinto que meu corpo funciona muito melhor, minha pele fica diferente, meu cabelo fica diferente, eu fico com mais disposição quando eu tomo o pacote do X Omega e do VM Complex diariamente, tá? Eles foram feitos justamente porque, por mais que a gente se alimente bem, a gente não consegue dar para o nosso corpo a quantidade de nutrientes que ele necessita para poder ter um bom funcionamento, manter o bom funcionamento, o nível antioxidante que a gente precisa e tudo mais. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse complemento, essa suplementação com esses dois que são muito biodisponíveis para o nosso corpo, diferente de alguns outros suplementos que a gente tem no mercado que a gente paga caro para fazer xixi, porque sai tudo no xixi, porque o nosso corpo não consegue absorver. A gente tem uma capacidade de absorção dos nutrientes que estão dentro desse pacote diário muito grande, e por isso que a gente vê um bom resultado, tá? A gente tem aí as pastilhas do On Guard, né? Que são o On Guard mais pimenta preta, melissa e orégano. Então, é uma bomba imunológica, não é para a gente tomar todos os dias, mas é para a gente tomar nos períodos. Eu vou para a convenção, vou me expor a um monte de gente. Reforça teu sistema imunológico com o On Guard Plus. Estou sentindo que tem uma gripe aqui me rondando. Dá um reforço com o On Guard Plus. Vou, sei lá, fazer uma viagem que eu vou entrar no avião, mudar de ambiente e tal, reforça teu sistema imunológico com o Guard Plus, né? A gente tem as pastilhas de Zendocrine para desintoxicação, isso é muito importante, a gente manter o nosso corpo desintoxicado. E aí as pastilhas de Zendocrine são para todo dia, Fabi? Não, se você tem uma alimentação saudável, se você não apresenta nenhum tipo de nível tóxico no seu corpo por algum exame que você tenha feito de sangue, você ainda assim é bom que você use o Zendocrine o quê? Num ciclo a cada 3 meses, você vai usar durante um mês o Zendocrine, passa mais 3 meses, você usa mais um mês o Zendocrine, justamente para você dar uma zerada em fígado, rim, baço, vesícula biliar, que são órgãos que estão filtrando o nosso sangue o tempo todo e acumulando toxinas para a gente poder desintoxicar todos eles, ok? E aí vem o Zengest e o Turmeric. O Zengest e o Turmeric, eles são iguais aos óleos, como eu estava falando, né? O Zengest tem a mesma composição do óleo Zengest, mas ele é muito mais fácil de consumir do que o Zengest pingando. Então, isso é ótimo, por exemplo, para quem tem homens que resistem em casa ao uso dos óleos essenciais, mas que topam tomar uma bolinha se você deixar lá na mesa do café da manhã, por exemplo, né? Um segundo. E aí... Desculpa. E aí, o que se notou, né? Não só ele tem as mesmas propriedades de sistema, né, de desconforto digestivo, aliviar desconforto digestivo, de proteger as células dos tecidos do sistema digestório, mas olha que interessante, com o uso contínuo do Zengest, a gente começa a proteger a nossa flora intestinal. A gente começa a ter ali um ambiente saudável para as bactérias boas, protegendo das bactérias ruins.
ele reduz a dispepsia, alivia a náusea, alivia vômito e acaba dando para a gente, trazendo para a gente um trato digestório mais saudável, digestório, porque a gente está falando de estômago e está falando de intestino também, certo? Então, a dispepsia, né? Quando o estômago fica contraído, fica inflamado, e aí o cominho e o peppermint que tem aqui dentro do Zengest atuam diretamente nisso, né? O uso alivia lá de forma imediata, mas o uso contínuo ele vai começando a reduzir esse estresse do estômago, do intestino, e aí vai reduzindo a incidência e a intensidade desses processos com o passar do tempo. Isso é bem interessante, porque aí, de forma fácil, com as soft gels, a gente consegue inibir esse processo em quem tem, né? Já o turmeric, a cúrcuma, né? Tem vários benefícios para o nosso corpo. Então, é um óleo que atua positivamente no nosso fígado, no nosso metabolismo. Lembrando que metabolismo não tem só a ver com emagrecimento, a resposta metabólica do nosso corpo é o quão rápido ou devagar o nosso corpo responde às ameaças que estão aparecendo por aí. Ele atua diretamente na saúde do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, ele é super antioxidante, protege contra a inflamação crônica, que traz para a gente uma série de questões no nosso corpo, podendo até levar a estresse oxidativo, a câncer, etc. Também atua no trato gastrointestinal, principalmente com as questões inflamatórias do trato gastrointestinal, né? E no nosso sistema cardiovascular. Então, para o nosso fígado e nosso metabolismo, olha que interessante, ajuda na redução do LDL, que é o colesterol ruim, que a gente quer baixar no nosso corpo, né? Melhora na expressão genética do nosso metabolismo, justamente para que o nosso corpo possa responder melhor, nossa resposta metabólica seja melhor, né? Regulação da síntese do colesterol, dos triglicérides, da glicemia e melhora da sensibilidade à insulina. Então, olha só que incrível, porque tudo isso está ligado com o funcionamento do nosso fígado, com processos inflamatórios que acontecem no nosso fígado, em função, inclusive, do nosso fígado, por exemplo, estar intoxicado. Então, olha como que todo aquele conjunto de produtos se complementa, né? E é bom que a gente tenha em casa e a gente tenha uma rotina de uso, porque eles se complementam para o funcionamento do nosso corpo. Já no sistema gastrointestinal, o óleo de cúrcuma, né? Ó, diminui a formação de úlcera gástrica. Então, olha só, para quem tem tendência à gastrite, para quem tem histórico de úlcera gástrica, olha que coisa incrível a possibilidade de você, de forma fácil, estar colocando algo 100% natural dentro do seu corpo que vai te ajudar nesse processo, né? E aí, no nosso sistema nervoso central, o que acontece é que ele reduz a inflamação crônica do cérebro. Gente, a inflamação crônica inflamações crônicas são inflamações que não aparecem no nosso exame até dar merda. É uma coisa que vai lá de pouquinho em pouquinho, em função de estresse, de dormir mal, de me alimentei mal, de estou com o meu corpo todo intoxicado. E isso vai inflamando o nosso corpo aos pouquinhos, mas continuamente. Por isso, crônico. O crônico é do contínuo. Vai inflamando continuamente até dar ruim lá na frente, né? E a gente tem o combate, a atuação do turmeric no nosso sistema inflamatório como um todo. Então, por isso, a gente consegue atuar nos marcadores inflamatórios do nosso corpo, né? Reduzindo o fator de risco de várias enfermidades. E, com isso, nosso sistema nervoso central ele passa a funcionar melhor, sem essa inflamação crônica. Ok? A gente tem o kit florais. No kit florais, a gente tem o Blue Lotus, que é um óleo super exclusivo, super difícil de encontrar. E justamente por isso esse kit é um kit que ele não é vendido regularmente, por causa do Blue Lotus. Eu me lembro quando ele foi lançado, a Emily falou coisas incríveis, e a dificuldade de ter acesso ao Blue Lotus, inclusive, né? O Magnolia, o Jasmine, que a gente já tinha na versão Touch aqui, o Neroli, que não tinha no Brasil, mas é um dos meus favoritos, que é o de flor de laranjeira. Eu amo, a Andressa também ama, e que só tinha lá nos Estados Unidos, né?
e o rosas, que a gente tem, o Rosa Touch. E o incrível desse kit é a gente poder combinar todas essas fragrâncias e fazer um perfume natural. Eles já estão prontos para você poder ir passando um por cima do outro e cada um deles vai reagir com a química da nossa pele, dando um aroma específico que pode ser o nosso perfume natural né, e pessoal, e super pessoal, que é totalmente... que não tem como imitar, né? E a erva baleeira, né, que é nativa da Mata Atlântica, mas ela está sendo cultivada no litoral sul de São Paulo, vai, né, do litoral sul até o Rio Grande do Sul, mas eles conseguiram adaptar para fazer isso em plantação, não tão no litoral, um pouco mais para dentro, aí na região sul, e trazer a erva baleeira. E aí eu vou trazer aqui uma parte do que os estudos demonstraram da erva baleeira, né? Melhora das condições do trato respiratório das vias superiores por conta do alfa-pinena e do beta-pinena e do 1,8-cineol que tem na erva baleeira. Então, foram feitos alguns estudos, por exemplo, em questões respiratórias de criança, e se notou uma melhora considerável das condições respiratórias de asma e tudo mais com crianças. As mães comentaram que, apesar da variação de tempo no período, as questões respiratórias foram suavizadas e reduziram as reincidências das questões respiratórias, apesar do tempo ficar oscilando muito. Olha só que coisa interessante, gente. A pediatra que não estava lá, para quem estava lá, falaram, porque a pediatra Ingrid, eu conheço ela. Eu vou pegar mais informações com ela, porque foi ela que fez o estudo em crianças, inclusive da erva baleeira, e depois, se ela puder me dar um pouco mais de informações, eu dou para vocês, tá bom? Em pacientes com azia, má digestão, gastrite, refluxo, por conta do alfa-pineno, humoleno e santaleno, eles tiveram respostas surpreendentes. Todos os pacientes responderam muito bem ao tratamento com a erva baleeira, e o mais interessante é que, com o uso recorrente, tipicamente durante os 30 dias de estudo, eles notaram uma reincidência muito menor nas crises. Uma coisa que é meio comum nos relatos da erva baleeira é que, diferente de um remédio, né, digamos, um remédio anti-inflamatório, você toma, tem que tomar a cada 6 horas. Quando vai vencendo as 6 horas, já está na hora de tomar de novo, você já está começando a ter dor de novo, né? E aí você toma e fica certinho lá de 6 em 6. Você não tem o espaçamento da condição de dor crônica, por exemplo, daquele quadro crônico. No uso da erva baleeira, se notou que você vai usando, e na medida em que você vai usando, você não precisa mais a cada 6 horas, você começa a espaçar um pouquinho. Começa a surgir dor só com 6h30, com 7, com 7h30, com 8. Você vai espaçando, o que significa que o seu corpo está realmente reagindo positivamente e já não está mais tão inflamado, já não está mais tão crônico aquele quadro, né? No estudo conduzido com pessoas que sofrem de dor crônica, também com uso tópico, notaram uma resposta positiva já com 24 horas de uso e, após 30 dias, uma melhora significativa do quadro, diferente do efeito do medicamento sintético, que mesmo com uso contínuo, quando vence o prazo do medicamento, logo a dor volta. Na medida em que foi sendo mantido o uso contínuo, as dores demoravam cada vez mais para retornar. Então, isso é o que foram dizendo, a atuação dele maravilhosa como anti-inflamatório, como analgésico, né, nesses estudos que foram conduzidos para azia, má digestão, para o trato respiratório. E só falando um pouquinho da questão do leadership, só um segundo. Oi, minha vida. Vai lá, vai? Tá bom. E esses foram os lançamentos. Teve o lançamento do Turmeric, que também era aroma natural, mas é o mesmo Turmeric que a gente já conhece, então por isso que eu não comentei sobre ele, tá? Mônica, você quer falar alguma coisa? Foi o Zendocrine que lançou no Aroma Natural. O que eu falei? Turmeric. Ah, tá bom, Me desculpa. Me desconcentrei aqui. Bom, e aí, começando a falar sobre o que os líderes trouxeram para a gente, né? Eu achei muito curioso não, interessante, e acho que é um ponto que a gente tem que ter muito na nossa cabeça, o que a Alice trouxe para a gente. A Alice Sedgwick, que é aquela triplo diamante, ela está, né, buscando aí o triplo Presidential Diamond dela.
eu não sabia, eu não conhecia a história de vida dela. Ela tem negócio desde os 15 anos, negócios muito bem sucedidos, milionários, que ela ia construindo, daí vendia, abria outro, construía, chegava em 10 milhões de dólares, vendia, abria outro. Então, ela já era uma pessoa de muito sucesso em negócios, sendo contratada para ser consultora de negócios de diversas empresas, e até que ela recebeu o convite e foi analisar se valia a pena ou não trabalhar com a doTERRA, né? E ela viu que, cara, não tinha oportunidade mais incrível para ela arriscar, para ela ter aquilo ali para a vida dela, por alguns fatores. E eu acho que a gente precisa se apoderar disso e entender aonde que a gente está fincando o nosso pé. E porque essa mulher abriu mão dos negócios próprios dela, que valiam milhões de dólares, ela já era super bem sucedida, e ela falou, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque aqui eu consigo, estão preservadas as minhas competências, os meus valores, a minha capacidade, eu sei que aonde eu vou chegar só depende de mim e eu consigo escalar isso o quanto eu quiser e tiver vontade, tiver disposição para isso. Porque é uma empresa que vale a pena. E por que ela percebeu que era uma empresa que valia muito a pena? 5 fatores fizeram com que ela achasse que a doTERRA era realmente uma coisa incrível, a empresa mais incrível, completamente diferente de qualquer empresa de marketing multinível que tenha por aí, que ela já tivesse visto, né? A começar pela taxa de retenção. Toda empresa, e ela já tinha feito consultoria para muitas, e já conhecia muitos mercados, e fez muitas pesquisas, ela fala, eu e meu marido somos os loucos da estatística, os loucos dos números. Então, a gente sai fazendo conta e vendo o número de tudo quanto é lado para a gente tomar alguma decisão. E ela viu que, normalmente, empresas de marketing multinível têm, em média, 12% de retenção. Algumas 8%, algumas 15%, fica ali na taxa de 12%. Em outros segmentos, a gente tem aí 8%, 5% de taxa de retenção. E a taxa de retenção média da doTERRA Global está em 65%. A gente tem mercados como a China, como o Japão, que explodem para lá de 80% a 90% de retenção. A gente tem mercados que estão com uma retenção um pouco mais baixa. O Brasil está com a retenção mais baixa, está com uma retenção em torno de 55%, mas o fato é que a taxa de retenção da doTERRA Global é 65%, e mesmo 55% ainda é 4 vezes mais do que a média das empresas de marketing multinível. Isso é incrível. Isso é um indicador de solidez da empresa, de solidez de continuidade de negócio, porque é a retenção que dá a continuidade e a solidez do negócio e que dá efetivamente a tal da renda residual, que faz com que a gente consiga escalar os nossos ganhos e manter os nossos ganhos sem que a gente precise estar se matando. E ela estava buscando isso, efetivamente, né? A segunda coisa é a fatia de mercado. Quando ela viu a fatia de mercado, poxa, qual é a fatia de mercado que compete à doTERRA, né? Qual é o público-alvo da doTERRA? E ela falou, gente, quando eu entendi isso, os meus olhos se abriram. Porque qual é o público-alvo da doTERRA? Todo mundo. O bebê pode usar, a criança pode usar, o adolescente, o adulto, seja homem, seja mulher, o idoso, a gestante, todo mundo pode usar, as pessoas que estão enfermas, todo mundo pode usar e se beneficiar com o uso dos óleos essenciais. Então, a gente não tem restrição de mercado. Toda a família é nosso público-alvo, basta a gente ensinar como usar esses óleos essenciais, que todo mundo é nosso mercado. A gente tem um mercado infinito. E os nossos produtos, que foi a terceira coisa, ela falou, cara, imagina você vender produtos que são produtos de anti-aging, de skincare, que você tem que vender para a pessoa a promessa de que daqui a 30 dias ela vai resolver o problema dela, ela vai sentir diferença. Aqui você pinga o peppermint na mão da pessoa e as vias aéreas abrem e ela sente o efeito daquilo ali na hora. São produtos com experiências imediatas, de efeito imediato. E isso faz com que a crença no produto seja muito maior.
porque a pessoa está sentindo na pele ali naquele momento e vai querer comprar naquele momento aquilo ali que ela está sentindo que realmente funciona, né? A quarta coisa são os donos da doTERRA. Ela falou, cara, eu até hoje não consegui subir uma empresa para mais de 10 milhões de dólares. Esses caras têm no histórico deles ter tirado uma empresa da quase falência para 1 bi. Eles podem fazer isso de novo, eles têm essa experiência, são mais de 150 anos somados, os 7 fundadores têm mais de 150 anos de experiência de negócio. São pessoas, além de serem pessoas íntegras e serem pessoas que valorizam e se complementam e entendem as habilidades multifuncionais que se complementam, são pessoas que têm habilidade e experiência nesse mercado. Então, eu posso aprender com eles, eu posso entender que o que eles me oferecem de conhecimento é algo que realmente vai me agregar. E, por final, o nosso plano de bonificação, que nunca mudou, né? E que nunca mudou. E que é feito para que eu realmente possa ter renda residual, porque ele é baseado em liderança. É baseado em quanto mais eu sei treinar as pessoas que estão entrando na doTERRA comigo, mais eu vou ganhar. Então, é baseado na minha capacidade de treinamento, de multiplicação de conhecimento, de duplicação. A gente ouviu mais de uma vez que aqui na doTERRA tem mais sucesso quem mais tem capacidade de treinar e duplicar treinamentos, porque se trata disso. E na medida em que o nosso próprio plano de bonificação ele demonstra isso, né? Por quê? Porque nosso Unilevel é maior quanto mais embaixo está, quanto mais equipes nós estamos desenvolvendo e treinando. Então, ele é feito também para corroborar justamente a ideia de que você tem uma empresa que se preocupa com os outros e que você precisa treinar para manter e retroalimentar o quê? A taxa de retenção. Então, ela viu que estava tudo tão fechado, tão redondinho, com tanto embasamento, que ela falou, essa empresa é incrível, eu quero fazer parte disso. Então, ela disse sim, e ela falou, nunca mais eu saio daqui. Nunca mais. Eu amo, foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida e eu pretendo ficar aqui para todo sempre. E isso a gente tem que pegar como verdade para a gente, porque é o que é. E a gente precisa entender esses pontos cada vez mais para conseguir falar de cada vez com mais propriedade quando a gente estiver falando, porque isso aqui ajuda a gente a combater diversas objeções, inclusive, ao nosso negócio, à nossa empresa. É muito importante a gente saber essas diferenças entre a doTERRA e outras empresas de marketing de relacionamento, inclusive. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem que foi do segundo treinamento que a Alice Sedivi deu para a gente e passar a bola aí para a Andressa. É com você. Fabi, você consegue para mim deixar eu compartilhar a tela, fazendo favor? Sim. Agora. O meu slide não está no modo apresentar aqui. Aquelas duas setinhas que são assim, ó, elas não põem a apresentação, não? Isso. Fez. Não foi do jeito que eu queria, mas foi. Tá dando para ver? Tá. Tá? Pessoal, antes de começar a falar propriamente do primeiro dia de treinamento da Alice, eu quero dizer para vocês que assim, a doTERRA, ela consegue se superar em cada evento que nós vamos. Eu estou para falar para vocês que esse foi um dos melhores eventos que eu já fui nesses 4 anos de doTERRA. E assim, tudo que a doTERRA, né, tudo que nós passamos em outro evento, que dá para melhorar, que dá para lapidar, a doTERRA faz isso. Dessa vez não teve uma fila para comprar produtos, para comprar o kit, né? Para nada, sabe? Tava tudo muito organizado, tudo impecável. Assim, o know-how das pessoas que a doTERRA colocou para o palco não teve como comparar também, sabe? O que as pessoas entregaram foi assim tudo impecável. E eu e a Mônica, a Fabi, tivemos a oportunidade de ir para a convenção nos Estados Unidos. A doTERRA tem quantos anos nos Estados Unidos, né? São 12 anos.
imagina se a doTERRA já está melhorando, né? Com poucos anos, imagina daqui a 12 anos como que vai estar a nossa empresa aqui no Brasil. Eu só tenho para falar que cada vez que eu vou em evento, assim, meu coração explode de orgulho, de alegria e da certeza que eu estou fazendo parte da melhor empresa que eu poderia estar. O leadership foi incrível. E o primeiro dia foi com a primeira Triple Diamond Alice CDV. E por que primeira? Porque terão muitos outros Triple Diamonds aqui no Brasil. Algo que assim, ficou muito no meu coração foi essa frase que a Alice falou, que o pior erro é não estarmos comprometidos com o nosso negócio. E por quê? Porque ela valoriza tanto, ela tem tanta certeza no coração dela que esse é o melhor negócio do mundo, justamente por essa experiência que a Fabi falou, que ela fala que, assim, quando ela percebe uma pessoa que não está comprometida com o negócio, assim, ela sente uma tristeza por essa pessoa, porque realmente é um negócio que vale a pena. Ela contou um pouquinho da história da Alice, da história dela, e assim, ela é filha de pais que passaram por 5 divórcios, só para você ter uma noção do quanto é conturbada a vida familiar da Alice. Ela tem mais ou menos 24 meio-irmãos, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes se apegam à sua história de vida, que foi conturbada. Quem aqui que já não teve, né, problemas no passado, problemas familiares? Acredito que todos nós trazemos algum resquício. E isso não foi o motivo de desculpa para Alice, para que ela não crescesse na vida, para que ela ficasse estagnada. Isso foi o motivo dela aprender tudo aquilo que ela não queria para sua vida. E foi assim que ela conseguiu ter na mente dela muito claro as coisas que ela gostaria de ter na sua vida, né? Ela sabia muito bem o que ela não queria e ela começou a ter na mente dela aquilo que ela queria. Isso para mim, gente, foi algo de muito impacto, porque inclusive ela fez isso no relacionamento dela. Ela fala que para casar com o Patrick, ela teve vários namorados, e assim, ela realmente casou com aquele que tivesse 2 critérios. Aquele que fosse, primeiro, colocasse Deus em primeiro lugar, e segundo, fosse gentil. Não apenas com ela, mas que fosse gentil assim com as pessoas. E uma das coisas que me fez refletir é, muitas vezes a gente vive, vai fazendo, né? E a gente não coloca critérios do tipo, o que eu quero? A gente não coloca no papel que tipo de parceiro, de parceira que a gente quer, a gente não coloca no papel aquilo que a gente quer para nossa vida, o que a gente não quer para nossa vida. A gente não coloca no papel que tipo de pessoa que nós gostaríamos de ter como parceiro de negócio. E a Alice só consegue ter esse resultado espetacular que ela tem porque ela colocou na lista dela que ela queria ter como 2 tipos de pessoas, que ela queria desenvolver o negócio dela com 2 tipos de pessoas, comprometidas e capazes. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é só uma reflexão, segundo a história dela, de que será que a gente está deixando a vida nos levar de acordo com o que aconteceu, né, no passado, ou a gente, né, tá fazendo esse negócio sem colocar ali na lista o que nós gostaríamos de ser nosso parceiro de negócio. E ela me fez, eu anotei inclusive essa tarefa de colocar os requisitos que eu quero ter como meu próximo parceiro de negócio. Bora fazer esses requisitos também? Então, a Alice fala, né, que todas as vezes que nos propomos a fazer algo e não fazemos, a nossa autoestima e poder pessoal é arruinado. E justamente por isso, ela decide começar o dia com uma rotina matinal de sucesso. E o que é isso? Ela começa o dia dela praticando o autocuidado. Ela fala que o momento mais importante da rotina dela é aquele momento onde todos da casa estão dormindo, onde está aquele silêncio, e ela se propõe a cuidar de si mesma. Então, a rotina dela é basicamente, ela faz afirmações positivas, ela tem o seu momento de oração, de conexão e pratica uma alimentação saudável, uma atividade física. E por que ela faz isso? Ela percebeu que fazendo isso dia após dia, a sua confiança, ela é construída, porque você demonstra que você é uma pessoa confiável e que você cumpre aquilo que você propõe. Quando você coloca algo na sua mente, você sabe que você vai cumprir. Dia após dia, você se comprometendo com aquilo que você diz no seu consciente e no seu subconsciente, você se torna uma pessoa confiável. E sendo uma pessoa confiável, você vai atrair pessoas confiáveis também. Então, você precisa escolher um momento da sua manhã, né, para você começar o seu dia, para você fazer algo para você. Isso vai fazer com que você cumpra promessas.
E dessa forma você vai atrair muitas pessoas que confiam em você, porque a primeira pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. E sejam sinceros, hoje vocês estão confiando em vocês mesmos? Vocês estão cumprindo com aquilo que vocês se propõem a fazer? Como que vocês querem atrair pessoas que acreditem em vocês, que confiam em vocês, se nem vocês mesmos confiam? Então, dando uma rotina matinal, né, onde no começo, realmente, vai ter ali um pouco de dificuldade para cumprir, mas você fazendo isso dia após dia, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa confiável para você mesma. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que você cumpra suas promessas e assim você irá atrair muitas pessoas que confiam em você. E algo assim que foi crucial na carreira da Alice foi uma proposta do David Stilling, que é um dos sócios fundadores da doTERRA. Ela sempre menciona ele, ela sempre tem um contato, ela diz que ela tem um contato assim direto com ele, ela sempre diz que ela faz reuniões no escritório dele. E uma dessas reuniões, ela recebeu essa proposta. Alice, você lideraria toda a equipe da doTERRA e não apenas a sua equipe? E por que ele fez essa proposta para Alice? Porque ele disse que na doTERRA nós temos muitos líderes, muitos grandes líderes. Só que a doTERRA não tinha líderes de líderes. Então, ele pediu para que a Alice treinasse toda a equipe da doTERRA e não apenas a sua equipe. E foi assim que a Alice se tornou hoje a Triple Diamond, né? Essa pessoa super generosa que abre os seus treinamentos de forma gratuita. Aqui, ela inclusive investiu, ela fala que ela investiu assim centenas de dólares para que esse treinamento ficasse dessa forma. E ela fala, né, que nós estamos construindo, ela deu assim uma mensagem para o Brasil. Nós estamos construindo um negócio que irá durar por décadas, e se não trabalharmos juntos, o crescimento do mercado brasileiro irá parar. E nesse momento ela falou muito sobre a cultura da doTERRA, para a gente sempre se ajudar, para a gente fazer, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente compartilhar, independente se é da equipe, se não é, ela fala, independente de quem esteja na minha equipe, eu vou dar o meu melhor, né? E as pessoas, né, de fora vão observar isso e vão ser atraídas por isso também. E foi assim que ela começou seus treinamentos gratuitos. E então ela foi explicar o método dela, um método que nós já sabemos que está lá no Notion, né, que tem uma apostila compilada do método dela, do passo a passo, tem todos os materiais. Ela falou muito, né, sobre criar a lista de nomes, classificação, público-alvo, sobre as amostras de forma eficaz. O que ela bateu muito na tecla de amostra foi que um dos diferenciais da nossa empresa, da doTERRA, é que nós temos um produto onde as pessoas podem provar antes de comprar. E que isso faz toda a diferença. Através das amostras, é como se você, né, tivesse uma propaganda ali antes da pessoa se cadastrar. E isso torna a taxa de retenção na doTERRA altíssima, né? A taxa de conversão das pessoas. Então, ela bateu muito na tecla da amostra. Ela falou que vários líderes não fazem esse tipo de amostra, falam que não dão certo, mas é porque está fazendo da forma errada. Hoje eu não estou aqui para falar do método da Alice, né? Não é um treinamento para isso, não ficaria aqui horas e horas para falar disso, mas só para vocês despertarem. Quem ainda não assistiu o treinamento, quem ainda não leu a apostila, vale muito a pena. E algo que a Alice frisou é que nós não podemos ensinar aquilo que fazemos muito bem, e sim o que é duplicável. Então, muitas vezes, nós fazemos algo e somos muito bons naquilo, só que a gente não consegue fazer com que a nossa equipe seja, porque isso não é duplicável. Então, a gente precisa focar nesse passo a passo, nisso que é duplicável, né? Você quer desenvolver o seu negócio de maneira eficaz ou de maneira não eficaz? Porque o tempo você está investindo, seja ele de forma eficaz ou não eficaz. Então, como que você quer investir o seu tempo? Então, nós temos esse passo a passo, que é o passo a passo da Alice. E ela focou muito também no líder CC, que é o líder comprometido, e no líder capaz. Ela fala que na primeira estrutura dela, né, nos braços direitos ali dela, nos líderes diretos, ela só coloca líderes CCs, os comprometidos e capazes. E na segunda linha, também o líder tem que ser CC, comprometido e capaz. E somente ali abaixo ela vai colocando, né, os clientes, o líder que é só C,
ou, né, ou comprometido ou capaz, mas ela sabe, ela tem um olhar muito apurado para isso. E outra reflexão, você só vai saber identificar um líder comprometido e capaz se você for comprometido e capaz. Como que você vai conseguir identificar no outro algo que, né, você não tem? Então, o primeiro passo é a gente se tornar comprometido e capaz para a gente saber identificar isso nas pessoas também. E, né, lembra que eu falei no começo da história que a Alice sabia muito bem o que ela não queria? E ela colocou uma lista, né, dos líderes, das características que os líderes deveriam ter. Então, o líder comprometido é aquele líder que cumpre as suas promessas, ele cumpre aquilo que diz que irá fazer. Então, toda a mentoria que a Alice faz, ela dá uma tarefa, ela dá uma atividade. E quando ela está fazendo a mentoria, ela coloca uma coisa que eu vou fazer também contigo, que eu já comecei a fazer agora, né, que eu tive alinhamento, é colocar no calendário a data da tarefa que o líder falou que ia entregar. Então, se ele falou que ia entregar na quinta, na sexta-feira ela vai lá, coloca no calendário, coloca um despertador, e assim que o despertador toca, ela manda uma mensagem para o líder. E aí, você concluiu essa tarefa? E dessa forma, ela consegue identificar quais são os líderes comprometidos. São aqueles líderes que não dão desculpa, e sim entrega a tarefa na data que vai fazer. E como que vai saber se o líder é capaz? É aquela pessoa que é mais autossuficiente, que, por exemplo, consegue realizar um cadastro antes de fazer algum treinamento, que consegue colocar pessoas para o negócio, mesmo antes, né, de ter todo o treinamento, de ter todo o passo a passo com a Alice. Aquela pessoa que consegue fazer além do que foi pedido. E na sua linha de frente, você precisa ter CC, né? Você precisa ter pessoas que se importem tanto quanto você. E a Alice colocou também algumas características que ela diz que, assim, você só vai saber se a pessoa é um CC se você testar. E ela nunca conta, né, para a pessoa se ela está testando a pessoa ou não, mas ela observa. Então, ó, equipes de líderes pós-leadership, saiba que seus líderes estarão analisando, né, estarão, assim, observando você. Então, com relação à parte da hélice, é isso. Eu tinha, assim, muita coisa para falar, vocês não têm noção o tanto que eu anotei. Todo esse bloco de notas que eu recebi foi por conta do treinamento da hélice. E, assim, eu me comprometo a depois fazer um treinamento só disso, né, que não será hoje. E eu vou para a parte agora, falando rapidamente da parte da Lilian Bianchi Zaki, que ela é uma presidential Diamond, e ela falou alguns pontos muito importantes. Ela contou um pouquinho da história dela, né, que nos últimos 7 meses ela fez centenas de apresentações presenciais ou pelo Zoom, individuais em grupo. Ela teve mais de 1.000 cadastros pessoais, que ela é top cadastradora da equipe, ela tem alta conversão nas apresentações que ela faz, né, nos formatos que ela faz. E ela explicou um pouquinho sobre como ela faz essa apresentação, né, a dinâmica. Então, primeiro, ela faz um discurso direcionado. Ela cria uma conexão com a realidade da pessoa e ela coloca também uma expectativa alinhada. Então, por exemplo, se ela está falando com uma pessoa que ela tem uma expectativa, né, de ganhar 5, 10 mil reais, né? Se o teto dela é no máximo isso, ela não vai apresentar para a pessoa o diamante azul ou o Presidential Diamond, porque senão isso é tão fora da realidade da pessoa, é algo que ela nunca se imaginou ganhando, que ela acaba se travando nesse momento. E aí a pessoa acaba achando, isso é irreal, isso é mentira, porque assim, o nível da pessoa, né, ela nunca nem imaginou que ela poderia ganhar isso, então ela se trava. Então, o primeiro ponto é saber com quem você está falando e ter um discurso direcionado para isso. E outra consideração é reservar um tempo para o fechamento, e você tem que pedir a venda. Muitas pessoas fazem uma apresentação fantástica, maravilhosa, e chega no final do fechamento e não pede a venda. O que é pedir a venda? Olha, então, de acordo com aquilo que eu falei, qual kit se adapta a você? Qual kit se adequa a você? É o kit Brasil? É o kit Lar? Né? Então, assim, você pedir a venda é extremamente importante. E você também precisa utilizar palavras simples, foco no essencial, né? Ela diz que muita informação gera confusão e pessoas confusas.
não tomam decisões. Então, nesse momento da apresentação, uma apresentação inicial, ela não foca em bônus de início rápido, poder de 3, unilevel, liderança, ela não fala desses bônus, ela fala que existe uma possibilidade de empreender, né? Ela diz quais são o que a pessoa precisa fazer, que é utilizar os produtos, compartilhar, ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Ela foca muito, né, na questão dos óleos essenciais, dos produtos, e dessa forma, depois que a pessoa fez o cadastro, depois que a pessoa quer fazer o negócio, aí sim ela vai ensinando passo a passo, né? Ela fala que as pessoas aprendem muito mais com o dia a dia e que se você fizer uma apresentação extremamente elaborada, falando de tudo, você vai mais confundir a pessoa do que ensinar a pessoa, mais convencer. Então, 5 chaves para uma apresentação eficaz. Primeiro, uma crença inabalável no produto, no negócio, ancoragem com história, discurso sim, discurso direcionado e discurso confiável e encorajador. E assim, você precisa também ter um volume de apresentações. Então, uma pessoa que faz uma apresentação na semana não consegue saber a sua taxa de conversão, né? Você precisa ter, no mínimo, uma apresentação por dia, né? Seja sobre os olhos, seja com relação ao negócio. Então, você precisa aumentar a sua frequência em apresentação. No mínimo, né, se uma pessoa que faz uma vez na semana, no mínimo, né, triplicar isso e vai aumentando, porque quanto mais você fizer, mais pessoas vão entrar para o seu time, né? Quantos nãos eu preciso para escutar um sim? Então, né, você não se desanimar perante os nãos, porque são sementes que estão sendo plantadas e a colheita certa é para quem planta. Com relação à minha parte da apresentação do leadership foi essa. E agora eu dou a palavra para a Mônica. Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, acho que a Andressa falou no começo que eu ia falar. Foi um dos melhores eventos que eu já participei também, né, da do Terra. Tanto com relação à organização, até meu marido falou, nossa, eu vi nos seus stories, eu vi nas fotos, estava assim, impecável, sabe? Tipo, o tamanho do palco, a qualidade das coisas. Ele falou, cara, tava um evento muito grande. E não só isso, né? Mas com a qualidade do conteúdo. Então, volto de lá, assim, até falei para a Andressa, falei, Andressa, vai ser impossível passar numa reunião todo o conteúdo que a gente absorveu lá, porque é tanta coisa, foi tipo que a gente vai ter que parcelar, sabe? A gente está dando uma visão geral aqui, mas daria um treinamento desse, né? Tipo, 1 hora de treinamento de cada apresentação que a gente ouviu. Então, foi muito intenso, muita coisa, muito tapas na cara, como a Fabi falou no começo, porque viradas de chave, coisas que a gente tem que ouvir pela segunda vez, coisas que às vezes a gente precisa estar no momento do desenvolvimento para conseguir absorver, né? Então, assim, é algo que é realmente muito intenso. E eu espero que o ano que vem nosso time esteja ainda maior lá, porque é muito, muito. Sempre a gente volta com a mente assim, borbulhando. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a parte da Emily Wright. Foi a primeira vez que ela veio para o Brasil. A gente teve contato com ela lá nos Estados Unidos, na convenção. E reforçou para todo mundo que eu falei, gente, vocês vão chorar muito na hora que a Emily falar. Vocês vão se inspirar muito. Todo mundo falou assim, cara, ela é foda. Porque é realmente isso, ela traz o coração da Doterra, né? Então, rapidamente, para vocês conhecerem um pouquinho quem que viu primeiro Doterra, né, que foi a Emily, ela contou que em 98 ela conheceu os óleos essenciais através de um vizinho dela. Ela também era super bem sucedida na empresa que ela trabalhava. E aí um vizinho dela compartilhou com ela um óleo essencial e falou de uma oportunidade numa empresa de óleos essenciais, nada a ver com Doterra. Ela falou, tá bom, muito obrigada, não quero. E ele insistiu até que ela foi numa entrevista de emprego, até que fizeram uma proposta irrecusável para ela e ela foi trabalhar nessa empresa. Só que ela era, assim, assistente executiva, não tinha nada a ver com o processo e tudo mais. E foi dessa forma que ela entrou nesse universo, até que a empresa começou a cair faturamento, né? Os CEOs nunca paravam lá no cargo, e ela recebeu uma proposta de assumir a direção dessa empresa. E nessa época o David Sterling já estava também, tinha sido contratado, né, para ser uma dessas pessoas ali da administração dessa empresa. E ela falou, eu só vou assumir se você assumir comigo. E aí foi. E quando ela assumiu,
E aí ela foi viajar, foi conhecer, né, as plantações, foi conhecer de onde vinham os óleos essenciais. Ela fala que essa foi a primeira viagem internacional dela, que ela foi conhecer essa plantação de lavanda na França. E diz que ela chegou lá e a pessoa falou assim, Emily, qual lavanda você quer? Que tipo de lavanda você quer? E ela falou, mas como assim, que tipo de lavanda que eu quero? Eu quero a lavanda que nasce ali do chão, da terra. E ele falou, não, você não está entendendo. Quanto de linalol você quer? Quanto de tal componente químico você quer? Você pode escolher a lavanda que você quer, a gente vai fazer. E daí ela falou, não, eu não quero desse jeito. E foi aí que ela percebeu que não existiam. Era muito difícil de ter óleos essenciais puros. E no fim ela acabou saindo da empresa, por essa conta, por conta dessa questão de ética, né, de não querer entregar óleos que não eram puros, porque ela acreditava naquilo. E ela acabou saindo, depois o David Sterling acabou saindo também, e ela falou, tá bom, não vou voltar para o mercado de trabalho, vou seguir minha vida como mãe, e vou continuar na minha casa. E foi o marido dela, gente, que teve que falar para ela 3 vezes, aqui não é o seu lugar, né? Os óleos essenciais, essa frase me marcou muito. Os óleos essenciais têm uma missão muito maior do que a gente pode entender. Você precisa levar isso para o mundo. Aí ela falava que não, até que ele falou, para de pensar com a sua cabeça e pensa com o seu coração. Ela já tinha tido experiências muito impactantes na vida dela, da família dela, do cuidado com os filhos, com os óleos essenciais. E foi essa motivação de levar empoderamento para mães, para pessoas cuidarem da saúde com os óleos essenciais, que levou ela a procurar o Dr. Hill e o David Sterling para começar do Terra, com a missão mesmo, gente, de levar os óleos essenciais mais puros, né, para as pessoas. E aí eles definiram lá que eles iam começar e ela tinha a função de achar o óleo essencial puro. E ela fala assim, gente, eu achei que ia ser muito fácil. Como eu já estava trabalhando naquela empresa, eu tinha os contatos. Então, era só ligar, passar a mão no telefone, ligar e eu vou encontrar esses óleos puros. E não foi bem assim, né? E aí ela traz, de novo, que ela falou bastante disso na Convenção dos Estados Unidos também, né? Que o sucesso ele é desenvolvido um fracasso de cada vez. 5 meses depois que eles tiveram essa ideia de começar, de fundar a doTERRA e tudo mais, de buscar esses óleos essenciais puros, a parte do Dr. Hill, ele já estava pronta, né, que era a parte da educação, do estudo e tal. O David Sterling ficou responsável por criar a empresa, criar o plano de bonificação, já estava tudo pronto, e ela não tinha encontrado os óleos essenciais ainda. Já tinham chegado mais de 100 amostras de óleos essenciais, e nenhuma era pura. E aí ela mostra assim, não, tipo, ela fala muito, né? Não ouça as mentiras da sua mente. Ninguém falou que o processo vai ser fácil, mas não desiste. Continua. Ela se sentiu um fracasso, sim, só a parte dela, e talvez a mais importante, porque era o produto, ela não tinha alcançado ainda, e nem por isso ela desistiu, né? Então, que sim, que vai ser difícil, mas que é uma jornada, tá? Ela fala que ela se sentiu uma fraude, que ela falhou, porque tudo dependia dela e ela não conseguiu. Ela queria só que ela não desistiu, porque ela queria que cada mãe, cada pai pudesse cuidar dos seus filhos da forma que quisesse, com os óleos essenciais. E aí ela traz um monte de histórias assim que a gente chora só de ouvir. Nossos maiores sacrifícios nos levarão aos nossos maiores tesouros. Desde que você não desista, desde que você passe por cada desafio da sua jornada, por cada desafio que aparecer, tá? Ela fala assim, coloque a fé antes do medo, todas as vezes. Medo vai existir, gente. Quando a gente se desafia a fazer alguma coisa, quando a gente se desafia a se transformar, a mudar, a encarar um processo novo, a encarar a doTERRA, vai ter medo, né? Toda mudança tira a gente da nossa zona de conforto. E isso gera medo, mas vai com medo mesmo, porque só existe excelência no processo. Ninguém começa bom de primeira. Só o desenvolvimento ele é feito durante o processo, tá? Ela fala muito sobre isso, né? Nunca foi sobre fazer dinheiro, sempre foi sobre ajudar pessoas. Então, eles começaram, e não era, tipo, para ganhar dinheiro com doTERRA, era muito mais sobre esse sentimento de eu preciso que o mundo conheça os óleos essenciais.
E quando eles começaram, né, a encontrar os óleos essenciais puros, perceber que aquelas pessoas também precisavam de ajuda e que a gente faz bem dos dois lados do frasco essencial, do frasco de óleo essencial, né? Não só para o cliente que está usando, mas para as pessoas que também estão plantando. E aí eles perceberam que doTERRA era uma jornada, que era uma missão de vida, né? Muito mais do que uma empresa que vende óleos essenciais. E isso é muito incrível quando você participa de eventos como esse, que vem os fundadores, né? Que vem a Emily, que é o coração da doTERRA, você percebe que você faz parte de um movimento que não dá para mensurar em palavras, né? Você realmente sente que o que você faz abençoa mesmo milhares de vidas. Que a frase que a gente ouve, né, que o nosso sucesso ele é diretamente relacionado à quantidade de vidas que você impacta, que você ajuda, é real, né? Porque quanto mais óleos essenciais você compartilha, quanto mais pessoas você cadastra, quanto mais óleos essenciais você coloca na casa das pessoas, você não está ajudando só essas pessoas que você está colocando os óleos essenciais, você está ajudando milhares de pessoas no processo também, tá? E aí, para finalizar essa parte, assim, bem resumidamente, cada semente contém um potencial infinito. Vocês já pararam para pensar na força que uma semente tem? Ela tem toda a energia para virar uma árvore, para virar, tipo, algo grandioso, naquele pedacinho de coisa que cabe na palma da nossa mão. E isso é sobre o nosso negócio também. Lá no guia Decole, ele tem uma frase, né? Para você comemorar as sementes que você planta e não a colheita que você faz, tá? Só que assim, se você não plantar, você não vai colher. Então, toda vez que você toca uma pessoa, que você abraça uma pessoa, que você ouve uma pessoa, que você acolhe a dor daquela pessoa, você está plantando uma semente. Você está mostrando que ela importa muito mais do que qualquer coisa. E depois você pode colher isso no futuro. Muitos de vocês que estão aqui ouvindo a gente hoje têm histórias para contar, se vocês quiserem colocar até no chat. Nossa, eu falei com essa pessoa há 6 meses atrás e hoje ela chegou para cadastrar. Nossa, faz 1 ano que eu apresento para essa pessoa e hoje ela vai começar um negócio. São sementes que a gente planta. São sementes que a gente vai plantando. Só que se você não plantar agora, daqui 6 meses você não vai ter nada para colher. Então, não é só esperar. É plantar e o acompanhamento que a gente faz é o regar. É você sempre estar em contato com aquilo, tá? E o nosso negócio, ele vai florescer, dependendo da nossa colheita. Qualquer coisa que você focar, cresce. Já ouviram falar, né? O que você foca, expande. Então, começa a escolher o que você vai focar. Você vai focar no seu crescimento, você vai focar nas pessoas que estão na sua rede, você vai focar em mais clientes. No que você vai focar? Porque o que você decidir colocar a sua energia, eu tenho certeza absoluta que isso vai expandir, que isso vai crescer, tá? Essas foi a primeira palestra ali da Emily, que trouxe para a gente essa energia, esse gás, essa garra, esse propósito que é a empresa que a gente faz parte, tá? E é sobre fazer parte, não é nem trabalhar, eu falo que é fazer parte de doTERRA é uma missão, sabe? É uma missão mesmo. Eu voltei com isso muito forte no meu coração lá dos Estados Unidos, e esse evento, ele teve muito essa parte tocante. A Alice Sedgwick também, eu não conhecia ela como pessoa, conheci o treinamento dela, a gente traduziu, tá aplicando, mas conhecer ela, conhecer os valores dela, conhecer a história dela e ver que tudo tem coerência, sabe? É algo que nos engrandece. E a gente percebe que é realmente muito maior do que só dinheiro, do que só PIN, do que só ranking, tá? Então, cada um tem um papel importantíssimo nessa missão, nessa jornada que é doTERRA. E aí, trazendo assim, resumidamente, no último dia a gente teve vários líderes que trouxeram temas estratégicos para o nosso negócio. O treinamento Leadership, ele é um treinamento de liderança. Então, é para o líder ir lá e se desenvolver, né? Tanto na questão de apresentar o plano de bonificação, na questão de desenvolver crenças sobre a oportunidade do negócio, para fazer a apresentação, como a Andressa falou ali da apresentação da Bianca Isaac, que foi uma aula, né, de conversão, de você entender a dor da pessoa, converter aquilo, falar a linguagem das pessoas. Então, tiveram alguns líderes que me chamaram bastante atenção,
E eu trouxe alguns pontos chaves do que eles falaram quando eles passaram lá pelo palco, tá? Um deles é o Rodrigo Seixas, ele é Presidential Diamond, e ele trouxe muito forte no sentido de você trocar a força de vontade por duas outras forças. A força de visão, porque quando você enxerga, quando você sabe aonde você quer chegar, você vai conseguir chegar. Então, primeiro, tenha muito claro na sua mente aonde você quer estar, o que falta para você chegar aonde você quer estar. Tenha essa visão, porque você vai conseguir. E não só a visão, mas a força de compromisso. Quanto você está disposto a colocar energia para chegar naquele lugar, né? Se comprometa com você mesmo. E aí a gente pode vincular com várias coisas, né? Com a necessidade da gente fazer uma agenda, com as atividades geradoras de renda do nosso negócio, com as atividades cruciais, com contatar, convidar, compartilhar. Mas coloque essas duas forças. Então, troque a força de vontade, não fique só na vontade, mas na força de visão para te trazer clareza e na força de compromisso. A frase dele é: não confunda leveza com moleza, tá? É fácil, é simples, mas não é mole. É trabalho duro mesmo, que é até outra coisa que um outro líder falou. Visão dele para 2023. 2023 vai ser um dos melhores anos de doTERRA. E ainda puxando o gancho do que o LR falou, nós fazemos parte de um momento que é pré-pioneiro de doTERRA, né? Quem começar o negócio a partir de agosto do ano que vem ainda vai ser pioneiro, porque é o momento que a nossa fábrica vai ser inaugurada aqui no Brasil. Então, nós ainda estamos fazendo parte de um movimento anterior à explosão que doTERRA vai ter quando essa fábrica abrir. Vocês têm noção disso? Então, quando vocês forem falar sobre a oportunidade, sobre o negócio, usem toda essa crença, essa força absoluta de que doTERRA vai explodir. A gente ainda só atende 0,1% do Brasil. 0,1%. É muito pouco. Eles falaram que se a gente chegar em 1%, a gente já vai ser o maior mercado da doTERRA mundo. E se a gente chegar em 10% do Brasil, ninguém chega na gente. E a gente está começando, a gente está só começando, né? Ver médicos brasileiros aplicando os óleos essenciais em hospitais, em pacientes, em pessoas, e trazendo esses resultados para nós, é só o começo, né? Eu já ouvi do meu pediatra que ele não indica óleo essencial porque ele não tem segurança de indicar. Então, quando eles decidirem realmente estudar e ouvir e ver essas pessoas fazendo esses estudos, cara, tipo, vai bombar, vai explodir. Nós vamos ser referência. Então, enxerguem esse pioneirismo mesmo, sabe? Então, 2023, nós vamos ter uma convenção fora de São Paulo, ele falou sobre isso, vai ser no Rio de Janeiro. Projeção deles, 15 mil pessoas numa convenção. Gente, 15 mil pessoas, é muita gente, tá? Então, enxerguem mesmo, tenham essa visão clara de futuro, dessa oportunidade, e agarrem e compartilhem com as pessoas. Uma outra frase que eu ouvi, acho que foi a Bianca Isaac que falou: qual negócio que você entra ganhando R$300, que em um ano você pode estar ganhando 30 mil? Qual negócio que depende de você fazer isso, de você ter esse crescimento? É claro que, você, como ela falou, né, você não precisa colocar isso, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ganhar 30 mil. Mas vocês que já estão aqui dentro de doTERRA sabem que o plano de compensação paga. Qual outro negócio te dá essa oportunidade, né? Então, acreditem nessa visão e transfiram essa visão. O Ezequiel, ele falou muito, muito, muito sobre trabalho duro. Acho que ele repetiu isso, assim, no eco mesmo do microfone, porque não existe crescimento, não existe, né, sucesso se você não colocar a mão na massa. Então, você tem que estar disposto a fazer tudo o que precisa fazer para chegar na sua meta. E tenha metas pessoais. Não só a meta de, você elite, você premier, você diamante. Meta pessoal de, por exemplo, quantas pessoas da sua equipe vão estar no próximo evento da doTERRA? Você tem que ter essa meta. Você tem que levar pessoas de todas as suas pernas. Porque eu aposto que todo mundo que foi para o leadership voltou motivado, voltou com sangue, com garra, com certeza de que estão no lugar certo. E cada um foi tocado de um jeito. Por mais que a gente está aqui passando para vocês, é diferente de sentir. É diferente de você encontrar essas pessoas lá.
de às vezes trocar uma ideia numa fila, num banheiro e ver reconhecimento. Então, quantas pessoas vocês vão levar na próxima convenção? Ah, mas não tem ninguém ainda, Mônica. Beleza, faz a meta. Você vai achar pessoas até lá, né? 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 2 de cada perna, não sei. Tenha metas pessoais, além de ranking, tá? De desenvolvimento também. E trabalhe duro, né? Como as meninas que estão aqui que foram, ouvimos muito isso. Trabalhe duro, é sobre você. No começo é você mesmo. É você sozinho muitas vezes. Todo mundo que chegou em algum lugar trabalhou sozinho e trabalhou duro, né? Não confunda leveza com moleza. É realmente você colocar, você fazer, e outras pessoas vão te seguir, com certeza vão te seguir. E para finalizar, o do Eliezer Maia, ele falou sobre mindset. Ele até falou que ia colocar na linguagem dele, eu não sabia, mas ele é, não sei que lá de sistemas, a formação dele, né? Então ele trouxe essa definição. Que o mindset é o algoritmo da mente, ou a configuração da mente, ou de seus pensamentos. É a maneira como uma pessoa pensa. A partir dele que enfrentamos as situações do cotidiano e também através dele somos capazes de tomar as decisões. Mindset é o que diferencia uma pessoa da outra. É o que você pensa, tá? Tudo tá aqui. Então, a nossa maior arma no sentido positivo é a nossa mente, mas o nosso maior desafio também é a nossa mente. Então, tenha um mindset aberto. Acredita que não é o mundo que precisa mudar. O que você pode fazer diferente? Eu sempre trago isso para mim, né? E não é tipo pegar um chicotinho e ficar dando tapinha nas costas. Não, você não vai conseguir mudar todo mundo. Você não veio aqui para isso. Então, se o seu líder não está comprometido, não quer, fala para ele, você está comprometido, ok. Se você não quer, tudo bem, passa, acha outra pessoa, né? Mas o que você pode fazer diferente para achar pessoas diferentes? Como que você pode conversar com as pessoas para ter um fechamento diferente? Então, quando a gente volta, né, e começa a enxergar o que eu posso desenvolver, é muito mais fácil do que você tentar mudar o outro, do que você colocar nos fatores externos aquilo que está dando errado para você. Quando você inverte isso, se torna protagonista da situação, talvez você não vai ter a resposta ali de imediato, mas quando você só passa a pensar desse jeito, a engrenagem ela começa a rodar de uma outra forma, e as coisas começam a clarear, e a gente começa a achar solução, tá? Então, assim, o nosso negócio, gente, ele é muito sobre mindset, muito, muito. Então, se vocês puderem separar 10 minutos que seja por dia para ler coisa que seja motivadora, para ouvir um podcast que vai te motivar, que vai te manter com a mentalidade alta e positiva, isso faz toda a diferença. O que a Alice falou, né, que a Andressa passou ali, da rotina. A única hora do nosso dia que a gente controla é a hora que está todo mundo dormindo. Porque a hora que todo mundo acorda, as coisas acontecem. Muitas aqui são mães, muitas aqui são empreendedoras que trabalham com outra coisa. A gente não tem como controlar o que vai acontecer. É impossível. Então, por isso, né, deem essa informação de que vocês podem fazendo essa rotina matinal antes de todo mundo acordar, para você mandar informação pro seu cérebro que você consegue, que você se propõe a fazer as coisas e que você consegue fazer, tá? Tudo começa aqui. Quando a gente tem essa visão clara de onde a gente quer chegar, um mindset alinhado, com trabalho duro, tudo dá certo. Eu tenho certeza que todo mundo pode chegar aonde quer sonhar, é possível, né? Basta trabalhar isso, esse desenvolvimento pessoal, e doTERRA é a melhor ferramenta que a gente poderia ter para chegar, para alcançar todo esse sucesso, tá? Essas foram as partes que me tocaram muito, né, na doTERRA, no leadership. Como eu falei, é impossível trazer tudo, absolutamente tudo. A gente vai trazendo em doses, né? Então, nos alinhamentos semanais, a gente vai trazendo esse tipo de treinamento, nos alinhamentos individuais também, para quem não foi. Busquem, sabe, conhecimento, busquem, se vocês... Alguma coisa aqui que a gente falou, tocou, se vocês quiserem saber mais, procurem a gente, para a gente também poder passar mais para vocês, tá? Senão ia ficar muito mais extenso do que já ficou o nosso alinhamento de hoje. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha motivado e inspirado, e que vocês, quem não foi, né,
façam um esforço para estarem presentes nos próximos eventos, porque eles transformam, eles viram chaves, a gente cria metas lá, e é realmente, assim, um crescimento muito, muito grande quando a gente vai. É simplesmente incrível, gente. E antes da gente tirar nossa foto, eu só quero compartilhar algo que eu lembrei, né? A Alice Sedivi, ela é uma triplo diamante, né? Ela atingiu o Presidential Diamond, abriu outra conta, chegou a Presidential Diamond e abriu outra conta e chegou no diamante. E muitas pessoas às vezes perguntam para ela: "Ué, mas essa mulher não tem limite, não? Ela é tão ambiciosa, ela não sabe ter fim?" E sabe o que a Alice falou, gente? Uma mulher que ganha mais de 1,5 milhão de reais por mês, ela doa cerca de 95%, eu achei até que eu tivesse escutado errado, tá? É cerca de 95% do que ela ganha, ela doa. Ela vive com 5% da renda dela. Tudo bem, é muito. Ela falou que até hoje ela não saiu da casa que ela estava, né? Desde quando ela começou a entrar com a Doterra. E ela falou que ela não vai parar esse negócio nunca na vida dela. Sabe por quê? Porque quanto mais vidas ela impacta, mais feliz ela se sente, porque esse é um negócio de serviço. Então, né, se você às vezes pensa que, eu vou trabalhar, sei lá, 5 anos, 10 anos, vou chegar para o Presidential Diamond e vou me aposentar, talvez seja um momento de trazer uma nova perspectiva. E eu falo isso, né, de vocês, mas eu já pensei nisso. E estando em treinamentos, escutando essas pessoas, né, que são assim, que eu falo, né, fora da curva, isso me faz refletir quantas vidas eu estou disposta a impactar, né? E é muito sobre isso, sobre essa cultura da Doterra. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos tirar nossa foto, quem puder abrir a câmera. Fiquem na pose, que nós temos 2 páginas. Dois, três, já. Primeira. Bora para a segunda. Vou mandar a nossa foto no grupo. Muito obrigada a todos. Um beijo. Obrigada, pessoal.